Oi, esse é o programa Entrevista. Eu sou Ronaldo Lemos e a gente está aqui hoje com Guilherme Wisnik, que é arquiteto, curador, professor e eu acho que uma das pessoas que melhor pensa cidade, cultura e vários outros temas, né, Guilherme? Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. A gente está passando por mudanças tão profundas, inclusive políticas no Brasil, que a cidade se torna cada vez mais um terreno de disputa, de transformação, etc. O que você está vendo no seu trabalho de interessante que está acontecendo no plano da cidade, inclusive com relação à tecnologia, Guilherme? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com vocês. E eu acho que, de fato, tem um ponto importante para começo de conversa, que é realmente, de alguma forma, no mundo hoje, a cidade entrou na agenda das discussões gerais, não é? Isso quer dizer o quê? Que antes ela não estava? Não é bem isso. É claro que a cidade é sempre foco de discussão. Mas, por alguma razão, hoje em dia, ela é muito mais entendida, me parece, como um lugar de disputa efetiva. Quer dizer, a prática da cidadania é na cidade que ela se realiza. E isso, particularmente no Brasil, é muito forte hoje, porque o Brasil é um país cuja sociedade, historicamente, não desenvolveu propriamente um sentimento ou um sentido de esfera pública. Eu acho. Você estava agora, passou muito tempo nos Estados Unidos, é o oposto, né? A sociedade norte-americana é uma sociedade muito organizada em termos jurídicos e do reconhecimento do que é uma esfera pública. E de proteger os lugares públicos, né? Você pensa, por exemplo, no imaginário das pessoas, numa cidade como Nova York, aquele parque na área mais nobre da cidade, preservado, gigantesco. Eu acho que a gente não teve essa mesma preocupação, por razões históricas e outras questões, com o plano da cidade brasileira. A gente, vamos dizer, privatizou, acho que a maior parte dos territórios e a esfera pública acabou ficando deixada de lado, né? Exatamente. Por mais que a cultura americana seja identificada a cultura do individualismo ou da iniciativa privada, que paradoxalmente, eles têm uma definição clara do público, não é? E para nós, desde o urbanismo português, de certa forma, diferentemente do urbanismo espanhol, que é uma grelha modular, retangular, um grid que define sempre a praça, a origem do desenho da cidade é a praça central. Para o urbanismo português, não. Nós temos os largos. Não, o que são os largos? São sobras. Os largos não são espaços públicos. E mistura isso com o modernismo também, e você tem coisas muito curiosas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca tem a parte muito interessante, que é ali o Jardim Oceânico, e partes que são mais complicadas, porque é difícil você andar a pé e ter uma sensação de espaço público num espaço que foi projetado para o carro, né? E muitas vezes o modernismo, em vários lugares do Brasil, colocou o carro na frente das pessoas. Você acha que isso está mudando? Você acha que tem uma transformação dessa mentalidade? Eu acho que sim. Esse é o ponto que me permite ser razoavelmente otimista hoje, ainda que tudo nos leve ao pessimismo, né? Mas sim, para explicar um pouco esse ponto que você pegou nesse salto, de fato, o Brasil tem uma origem de um urbanismo português com uma sociedade escravocrata e colonial que nunca desenvolveu o sentido do público, porque tudo foi tratado de forma patrimonialista, isso é, pelo filtro das relações privadas, e a gente vê isso muito bem hoje. Até hoje. Até hoje. E depois, a nossa grande tradição arquitetônica e urbana foi o modernismo. E o modernismo que tem aspectos maravilhosos do ponto de vista do horizonte social e democrático dessa arquitetura, no campo do urbanismo tem uma questão complicada, que é essa ideia meio genérica de uma cidade verde de autopistas. Exato, da velocidade, né? Da Tudo tem que velocidade. ser feito rápido. Como Brasília e com a Barra da Tijuca, e o plano original da Barra da Tijuca é do Lúcio Costa, para lembrar, né? Então, de fato, a gente acabou tendo no Brasil uma espécie de passagem do largo português
e a não esfera pública para um urbanismo moderno também que acaba gerando, privilegiando o automóvel e shopping center, de certa maneira. Sim. Então, é diante disso que hoje os processos de transformação estão ocorrendo. Né? Esses vários movimentos que nós temos de defesa do espaço público, de luta pelo espaço público, de reivindicação de transporte público de qualidade, como o movimento Passe Livre fez. Sim. Né? Em São Paulo, por exemplo, o movimento a favor do Parque Minhocão. Né? Hoje em dia tem uma discussão se o Minhocão deveria se transformar em um parque ou se ele deveria ser demolido. Pouca gente defende a manutenção do Minhocão como avenida. O movimento Ocupa Estelita no Recife é fundamental, é um movimento importantíssimo de conscientização da sociedade civil contra a especulação imobiliária, que na verdade é contra a deterioração total da cidade em nome do mercado. Então, esses movimentos são cruciais no sentido de terem pautado uma agenda de que a cidade é sim o lugar de disputa e é o lugar da formação da cidadania. Isso é muito importante num país como o nosso, onde, no Rio de Janeiro é diferente essa ideia, mas isso é muito paulista, a pouca prática do espaço público. A ideia de que você entra no carro e vai para o shopping e depois vai para o condomínio fechado onde você mora. Vida blindada. E você ficar indo de espaço privado para o outro, né? Guilherme, nesse movimento de vontade, desejo de retomar o espaço público, você acha que a tecnologia, os smartphones tiveram um papel? Porque é curioso porque esse desejo surge mais ou menos na mesma época que surgiu o iPhone, né? É uma coisa que vem de 10 anos para cá e eu falo isso porque o iPhone foi uma forma em que as pessoas começaram a se comunicar de uma forma muito mais intensa. Então, paradoxalmente, as pessoas achavam que a tecnologia ia levar ao isolamento e, na verdade, a gente viu que não, que, por exemplo, as manifestações, muitas são organizadas porque as pessoas têm celular, porque as pessoas estão conectadas. Você acha que tem um paralelo? Eu acho que, no mínimo, essa é uma percepção importante, notar que há essa coincidência histórica. E, de fato, eu me lembro, quando eu estudei arquitetura e urbanismo nos anos 90, naquela época, vivia-se uma espécie de catastrofismo da cidade pelo impacto da tecnologia. Verdade. O que muita gente dizia é que a cidade ia acabar enquanto conceito, né, de espaço público, porque todo mundo ia viver uma vida indoors, trocando informações virtualmente e recebendo coisas em casa via entrega delivery. Né? Uma coisa meio triste isso, né? É uma coisa muito triste, um esvaziamento do que significa a cidade, que é troca humana. Né? Mas se falava muito nisso. E o que a gente viu é o contrário, em grande medida, que, né, na verdade, muito do que aconteceu como resultado dessas novas tecnologias foi uma intensificação de vida urbana real. Né? Até porque, acho que quando se falava isso, não existia a portabilidade. Né? Isso é muito importante, verdade. O aparelho que você leva no bolso. E que você está conectado o tempo inteiro, recebendo mensagem, alguém querendo falar com você. Exatamente, é muito ágil. Né? Você não fica isolado, parado na sua casa, como uma espécie de... Exato, mas é curioso porque eu acho que isso que você falou, as pessoas achavam que iam ficar isoladas mesmo. Mas hoje a gente vê que a comunicação, ela tem vamos dizer, uma correlação com a ação. A gente age muito por causa da forma como a gente se comunica, né? O nosso caro Marshall McLuhan que dizia, o meio é a mensagem. O que ele queria dizer era exatamente isso. Quando muda a forma de comunicação entre as pessoas, muda a forma de ação entre as pessoas. Então eu vejo em São Paulo, por exemplo, o movimento da festa. A quantidade de festas públicas, né? Festas que foram para as praças, o cara que instala um sound system e as pessoas se reúnem em volta porque querem estar próximas. Você acha que isso é sintoma de uma nova cidade? De uma cidade em que as pessoas querem conviver e demandam do poder público espaços para essa convivência acontecer? Eu acho que sim, eu acho que essa super possibilidade de comunicação, ela facilitou a interação, né? E numa sociedade muito segmentada como a nossa, isso teve
em grande medida, um efeito positivo, né? Então, as pessoas estão sendo trazidas para esses encontros. O fenômeno da festa, que acho que é um pouco berlinense, talvez, tem origem até numa cultura um pouco hipster, mas ela tem desdobramentos interessantes, inclusive de fenômenos de periferia também, nas grandes cidades como a nossa, né? E o carnaval, né, Guilherme? Porque eu acho que o carnaval já se a gente for pensar, o renascimento do carnaval de rua, né, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que era uma coisa impensável há 6 anos atrás, e hoje é uma força avassaladora. No caso do Carnaval de São Paulo, não é um renascimento, é um nascimento. Mas sim, isso que você está falando toca num ponto, até um pouco aquelas questões já muito faladas sobre a relação, sobre o Uber, sobre o Airbnb, né? Mas isso tem um ponto interessante a notar, que é o seguinte: eu acho que todos esses movimentos de ativismo que têm relações com tecnologia na cidade estão associados à ideia de que as pessoas não querem mais exatamente ser proprietárias de coisas, elas querem acessar serviços. Essa é uma mudança de paradigma fundamental, né? Assim como o Uber te permite acessar e o Airbnb, você acessa temporariamente, você tem posse precária, né? Mas você não quer ser exatamente o proprietário de nada, você desfruta de uma rede que existe. Os movimentos vários hoje na cidade, eles pautam isso, uma apropriação, essa palavra é muito usada, apropriação do espaço público, gestão compartilhada. Quer dizer que a sociedade civil ela quer ter participação no sentido de uma gestão colaborativa que é efêmera e é temporária, né? Mudou um pouco a agenda, porque antigamente os movimentos sociais na cidade, no Brasil, eram essencialmente, fortemente, movimentos sociais de moradia. Pessoas que querem ter a casa própria, a habitação social. Essa sempre foi a agenda principal, desde o fim da ditadura, né? E ela continua, ela é legítima, ela é importante. Mas surgiram essas outras agendas que não são orientadas pela propriedade. Isso é genial. Né? E mudou completamente a forma como as pessoas se organizam. Guilherme, eu adoraria continuar essa super conversa com você, mas o nosso tempo aqui voa. Esse é o programa Entrevista, você pode assistir todos os episódios no Futura Play. Obrigado. A gente ainda vai falar de novo, tem um outro programa com o Guilherme. Fica de olho que a gente ainda vai falar com ele. Tchau, gente.